Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Leandro e é com grande prazer e profundamente agradecido que estamos aqui hoje para explanar sobre o Alto de Fé de Barcelona, em nome da Sociedade Espírita, Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz de Porto Alegre. Vamos então inicialmente fazer uma pequena oração de agradecimento, respirando fundo, harmonizando a mente e o coração e elevando uma prece de agradecimento ao Pai, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos todos aqui neste dia para tratar de um assunto que envolve diretamente o nosso propósito de evolução. Queremos te agradecer, Pai, pelas experiências vividas e que ainda temos pela frente, que é somente dessa maneira que conseguimos evoluir e crescer rumo a Ti. Que assim seja. Bom, pessoal, o assunto a ser tratado no dia de hoje é o Alto de Fé de Barcelona. Esse fato histórico aconteceu precisamente há 160 anos, isso em 9 de outubro de 1861. Tudo começou quando Maurice de La Chatre, que é um livreiro e editor, amigo de Kardec, que estava vivendo com uma livraria em Barcelona, solicitou a Kardec 300 exemplares de livros espíritas. Tinha lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Pediu, então, uma coletânea de livros espíritas a Kardec e este prontamente despachou a Barcelona. Lá chegando, na alfândega, esses livros foram apreendidos. E foram apreendidos por ordem justamente do bispo de Barcelona, que é o senhor Antônio Palau Termes, que viveu entre 1857 e 1862. Então veja que um ano antes do senhor Antônio Palau Termes falecer, isso em 1861, ele ordenou então a apreensão, o confisco desses exemplares dos livros espíritas, sob a alegação de que a Igreja Católica era universal, e os livros sendo contrários à fé católica, não pode consentir que os governos permitam esses livros. Então, esses livros iriam perverter a moral ou a religião de outros países. Esse foi o expressado pelo Bispo Antônio à época, não permitindo com isso que esses livros chegassem então até Maurice de La Chatre e fossem colocados à venda. O detalhe dessa história é que Kardec, sendo quem era, tentou por vias diplomáticas reaver os livros, dizendo já que eles não podem entrar dentro do país, a gente me devolva os livros, me devolva-os. E Kardec fez isso justamente porque, à época, fazer a impressão de livros era bastante complicado. Não é que nem hoje que você faz a impressão, tem pequenas gráficas que fazem impressão de encadernações, livros, etc. Antigamente, para fazer a impressão de livros era bastante complicado, a tipografia era difícil de fazer. Então, Kardec solicitou de volta e o bispo negou, disse que não iria devolver, justamente com essa alegação, de que nenhum governo poderia consentir, então, com livros que pudessem vir a perverter a moral e a religião de outros países. E aí, a queima desses livros foi feita sob grande pompa e circunstância, e ocorreu, então, no dia 9 de outubro de 1860, em torno das 10h30 da manhã, o Alto de Fé, na esplanada de Barcelona. Bom, citando nesse sentido, Vinícius Lima Lousada, ele coloca que foi uma queima de livros com cunho religioso,
em pleno pós-revolução industrial, né, sob os ecos ainda do iluminismo e da revolução científica, né? E ele ainda colocou naquela fogueira medievalista. Dentre as pessoas que estavam acompanhando, claro, tinham as pessoas que estavam executando o ato, né, sob as ordens do bispo Antônio Palau, mas tinha uma grande multidão também que assistia aquele auto de fé, como foi denominado. E ele foi feito com grande pompa e circunstância à época. Então, toda a cidade sabia do que estava sendo tratado, a queima de livros espíritas. E, logo depois de efetivar a queima dos livros, né, a multidão começa a gritar abaixo a Inquisição. Então, aquilo que o bispo planejava ser um auto de fé, né, alguma coisa para ser lembrada historicamente como algo positivo para a Igreja Católica, na realidade se tornou, né, um grande marketing para Kardec. Então, Kardec, em decorrência do episódio, né, dentro da Revista Espírita, ele comenta: graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Pode-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas da fogueira superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar. E não há Pirineus bastante alto para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ele encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. A ideia do Espiritismo estava pronta. A espiritualidade já tinha feito todos os planos justamente para trazer essa revelação à humanidade. Se não fosse Kardec, iria ser outro, né? Kardec veio com o propósito. Se Kardec, chegando aqui, rejeitasse a ideia, certamente viria outro espírito para fazer o que tinha que ser feito. Então, Kardec coloca que justamente foi o maior marketing de vendas que o Espiritismo precisava. Porque não só dentro da Espanha, a Europa inteira, jornais da Europa inteira noticiaram o fato. E com isso a ideia espírita tomou corpo. Bom, vista essa parte histórica, vamos nos perguntar o que o auto de fé, além de, né, fato histórico, tem a ver comigo hoje. E aí, nesse sentido, eu diria, né, no nosso tempo atual, conturbado do jeito que é, né, do jeito que se acha, ele nos apresenta constantemente momentos, né, que quando não bem observamos, ou quando não bem atentos estamos, né, nos conduzem a pequenos autos de fé. Aí como alguém pode perguntar, mas como assim nos conduzem a autos de fé? Vamos fazer um paralelo. O auto de fé de Barcelona foi justamente uma intolerância para com algo que não era compreendido à época por grande maioria dos católicos, né? Assim como hoje, muitas coisas não são compreendidas por uma ou por outra pessoa e acabam tendo atos de intolerância. Então, o auto de fé de Barcelona, ele nos traz a intolerância, ele nos traz o medo, a incompreensão do novo, né? O medo de mudança, porque mudança significa trabalho, né? A mudança de cultura, a mudança de paradigma nos tira de uma posição de conforto, nos tira da preguiça, nos faz nos mover, nos faz nos movimentar nesse sentido. Então, traçando um paralelo, o que foi o auto de fé? Foi tudo isso que eu falei a respeito de intolerância, da preguiça, né, do medo do novo, o medo de algo que eu não compreendo, do diverso. E hoje em dia, se pararmos para observar o que nós temos dentro da nossa sociedade, é justamente isso, né? Nós estamos passando por um período onde
nós temos ali posições extremistas, onde nós temos uma falta de diálogo, onde nós temos a aceitação de contrários, do diverso, onde nós temos a intolerância. Só observar o que acontece na internet, nas salas de discussões, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Discriminação perante grupos, pessoas, instituições. Tudo isso são pequenos autos de fé que ocorrem conosco no dia a dia, dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque estamos num processo de transformação, estamos num processo de mudança, e essa mudança nos traz medo, nos faz sentir medo do que virá pela frente. Como é que eu posso modificar o meu status quo sem me comprometer? As pessoas sentem medo. As pessoas não querem, muitas vezes, a mudança, a aceitação do contrário. Sendo que todos nós, efetivamente, tivemos um pezinho lá no umbral, né? Passamos por determinadas situações e ainda trazemos resquícios psicológicos disso. Se formos averiguar dentro da história, para muitos de nós é a primeira vez que temos a possibilidade de reencarnar e praticarmos a religião que decidimos praticar, com a liberdade que decidimos. Então, veja, para muitos de nós, isso tudo é uma grande novidade. Porque grande parte da nossa história, você estava condicionado a seguir aquilo que estava imposto. E ai de você se não seguisse, né? Então veja, para muitos de nós são coisas novas que estamos enfrentando e que temos que lutar contra os atavismos psicológicos que carregamos há milênios, não há séculos, há milênios, há inúmeras existências, né? O medo do novo nos faz estaquear, nos faz paralisar completamente. E o medo nos faz muitas vezes ser intolerantes, né? Nos faz tratarmos com posições extremistas. Só observar o que está acontecendo dentro da nossa sociedade, né? E o que podemos então tirar desse fato histórico, além disso que eu estava agora comentando? Vamos pegar agora a ótica perante o Evangelho. Sobre o mesmo assunto, Kardec, em agosto de 1862, em uma sessão mediúnica, recebeu a comunicação de quem? De um bispo recentemente desencarnado. Fazia pouco tempo que tinha desencarnado. Veja, o bispo Antônio Paulo Termes viveu de 1857 a 1862. Né? E logo após o seu desencarne, quem vem dar as caras numa sessão mediúnica que Kardec estava fazendo? O senhor Antônio Paulo Termes. E ele relata, né, os desenganos cometidos, né, se dizendo arrependido, se dizendo penitente, e que iria buscar, a partir daquele momento, renascer para recomeçar o seu labor intelectual, né, que a sua preguiça e o seu orgulho o levaram a evitar, né, o trabalho intelectual. Veja que Kardec, então, numa sessão mediúnica, recebe justamente aquele que, por bem ou por mal, porque a espiritualidade sempre busca daquele limãozinho mais azedo fazer uma excelente limonada. Isso, se a gente for observar, de todas as obras espíritas escritas que contam histórias onde há desde o rastejar, né, na lama do umbral até o espírito alcançar os cimos da sua superação, a gente percebe que a espiritualidade sempre dá um jeito de, perante mesmo as adversidades,
fazer com que a coisa flua dentro daquele pensamento, né, positivista, quer dizer, está errado nesse momento, mas o final vai ser certo. O final vai dar tudo certo. E é isso que a gente também tem que observar. Então veja que o bispo, né, o senhor Antônio Paulo Termes, veio se desculpar com Kardec numa sessão mediúnica. E, como não poderia deixar de ser, Kardec, o mestre, né, nos incita a perdoar, né, escrevendo seu comentário na Revista Espírita de novembro de 1862, quando ele relatou todo esse caso. Né? E ele colocou o seguinte: espíritas, perdoemos-lhe o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas, e oremos por ele no aniversário do Auto de Fé de 9 de outubro de 1861. Quer dizer, Kardec não só estava, né, escrevendo o Evangelho, não só estava colocando ao mundo o Espiritismo, Kardec estava praticando o Evangelho. E como eu sempre digo, há 2 momentos na vida de uma pessoa, de um espírito. O primeiro deles é quando ele começa efetivamente a estudar o Evangelho, quer dizer, os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Os ensinamentos que o Cristo veio nos trazer, né? Então, esse é um momento, primeiro passo na senda evolutiva, porque é o primeiro passo da libertação, né? De muitos que têm que ser dados, esse é o primeiro: estudar o Evangelho, estudar os ensinamentos que Jesus vem nos trazer. O segundo passo é quando não é o espírito que entra no Evangelho, é quando o Evangelho entra no espírito. E aqui Kardec, em 62, já estava demonstrando que o Evangelho efetivamente estava penetrando nele, estava dentro dele, fortemente arraizado. Bom, dentro então desse chamamento de Kardec ao perdão, né, nós temos lá no capítulo 10 do nosso Evangelho, lá, bem-aventurados os que são misericordiosos. E aqui, então, eu quero ressaltar a seguinte passagem: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-vos-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Kardec nos concita ao perdão justamente na passagem da Revista Espírita, falando sobre o ocorrido com o nosso irmão Bispo Antônio Palau Termes. E aí, quantas vezes falamos a respeito de intolerância, quantas vezes falamos a respeito de extremismos, quantas vezes falamos a respeito de não aceitação, né, do diverso, do contrário, mas muitas vezes falamos isso apontando o dedo para o outro e esquecemos que também somos condicionados a isso. Não estamos livres desse condicionamento. Em algum momento podemos não falar, expressar, mas muitas vezes pensamos. A gente tem o controle de ações, né, da ação do físico, podemos ainda controlar a fala, a boca, a língua, para que não venha a se expressar, mas o pensamento, muitas vezes, ele ainda ocorre. Então veja que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quantas vezes nós praticamos isso? De apontar o dedo, atirar a primeira pedra. Mas nos esquecemos que temos um passado, não só desta vida, mas de outras vidas, e que perante a história
quem estuda um pouco vai perceber que a maior parte dela a sociedade foi sim, né, racista, ela foi xenofóbica, foi homofóbica, ela foi cheia de preconceitos, extremista, e quem sabe não tenhamos participado lá de algumas fogueiras da Inquisição, não como as pessoas que estavam a queimar, mas como aquelas que estavam a atear o fogo. Não há livros, há pessoas. Então veja, né? Kardec, apesar de toda essa situação do Auto de Fé de Barcelona, tirou, com a ajuda dos espíritos, do limão azedo, fez uma limonada. Venhamos a fazer a mesma coisa. Venhamos a aprender com o fato histórico, a verificar se isso que está acontecendo não acontece conosco também, o que aconteceu não acontece conosco também. Em menor grau, menor número, mas ainda assim acontecendo. Então, primeiro, cuidado. A nossa sociedade atual, nossos tempos atuais nos levam a cair em algumas armadilhas de extremismos, né, dos autos de fé de Barcelona. E a segunda armadilha que nós temos que cuidar é de perdoar, porque muitas vezes achando que o outro simplesmente está errado e nós acabamos não o perdoando. Acabamos brigando, acabamos arranjando inimigos e cometendo equívocos que mais tarde teremos que, de um jeito ou de outro, vir a sanar. Era o que eu tinha para a noite de hoje. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz na companhia de Jesus e que o Pai sempre os abençoe e ampare na caminhada. Que assim seja.